Olá, vamos mergulhar hoje no processo administrativo tributário de São Paulo, o famoso PAT. É um assunto que sempre aparece em concursos da área fiscal, então a gente vai focar naquilo que é essencial para mandar bem na prova. Bom, para a gente entender o PAT, a primeira coisa é olhar para a base dele, para os seus fundamentos. São os princípios que regem todo o processo, todos eles definidos lá na Lei 13.457 de 2009. Pensa neles como o alicerce de toda a estrutura. Então aqui estão os pilares do PAT. Cada um desses princípios é fundamental. A publicidade, por exemplo, garante que os atos sejam transparentes. O contraditório e a ampla defesa, que andam juntos, asseguram o direito de resposta. Tudo isso existe para o processo ser justo e equilibrado para todo mundo. Ok, com os princípios na cabeça, vamos para o ponto de partida. Como é que um processo administrativo tributário começa na prática? Qual é o estopim? E a resposta é essa aqui. Tudo começa com um auto de infração. É esse documento que dá o pontapé inicial. É com ele que a autoridade fiscal diz oficialmente: olha, eu entendo que existe um crédito tributário a ser pago. É o ato que materializa a cobrança. A sequência lógica é bem clara, como a gente pode ver. Primeiro, o fisco investiga e apura o débito. Depois, formaliza isso no auto de infração. E um passo que é absolutamente crucial, ele tem que comunicar oficialmente o contribuinte, que a partir desse momento a gente passa a chamar de autuados. Pois é, essa comunicação que a gente chama de intimação ou notificação é vital para a validade de todo o processo. A lei traz diferentes jeitos disso acontecer e cada um deles tem regras bem específicas que a gente precisa conhecer, principalmente por causa dos prazos. Essa tabela é ouro, hein? Ela resume os 4 jeitos de fazer a comunicação e, mais importante ainda, diz quando cada um deles passa a valer oficialmente. Isso é crítico porque é dessa data que os prazos começam a contar. Olha só a intimação eletrônica. Ela se efetiva no dia em que a pessoa consulta ou, se ninguém consultar, 10 dias depois do envio, de forma automática. Tem que ficar muito ligado nisso. Certo. O contribuinte foi notificado. Mas e se ele não concordar com aquela cobrança? Se ele decidir contestar, aí o processo entra numa nova etapa, que é a fase litigiosa, a fase do conflito. E para dar início a essa contestação, existe um prazo-chave que não dá para esquecer: 30 dias. É esse o tempo que o autuado tem para apresentar a defesa por escrito. E esse prazo começa a contar daquela data em que a intimação se tornou efetiva, lembra? O ponto de virada é exatamente este. No momento em que a defesa é protocolada, a natureza do processo muda completamente. Ele deixa de ser uma coisa unilateral do fisco e vira oficialmente um litígio, uma briga, uma controvérsia que vai precisar de um julgamento. Bom, com a defesa na mesa, o caso vai para sua primeira análise de mérito. Esse julgamento inicial é feito por um agente fiscal de rendas que trabalha numa unidade específica para isso, a Delegacia Tributária de Julgamento. Só que essa primeira decisão não é necessariamente o fim da história. O PAT garante um segundo grau de análise, uma segunda chance. Mas como é que se chega nessa segunda instância? Aqui estão os 2 caminhos principais para chegar na segunda instância. Se a decisão da primeira for contra a fazenda, ou seja, o contribuinte ganhou, a própria autoridade julgadora é obrigada a recorrer. O nome disso é recurso de ofício. Agora, se a decisão for desfavorável ao contribuinte, aí é ele quem pode apresentar o recurso ordinário para tentar reverter o jogo. E não importa se o recurso é de ofício ou ordinário. Todos eles vão para o mesmo lugar, o órgão máximo na esfera administrativa tributária do Estado, que é o Tribunal de Impostos e Taxas, o famoso TIT. Agora que a gente sabe o que o TIT faz, é fundamental entender como ele funciona por dentro. Vamos dar uma olhada na anatomia desse tribunal tão importante. Basicamente, a estrutura do TIT se divide nessas 4 partes. Temos a presidência, que é quem comanda e administra tudo. Aí vem a Câmara Superior e as câmaras julgadoras, que são os órgãos que de fato julgam os casos. E, por fim, a Secretaria, que dá todo o suporte administrativo para a coisa toda rodar. A Câmara Superior é o órgão mais importante do TIT. A principal missão dela é uniformizar a jurisprudência, ou seja, garantir que casos parecidos tenham decisões parecidas. E para essa tarefa pesada, ela conta com 16 juízes. Já as câmaras julgadoras, que são as que pegam a maioria dos recursos do dia a dia, têm uma composição bem mais enxuta. Cada uma delas tem 4 juízes. E este gráfico mostra um detalhe que é a alma do negócio, especialmente na Câmara Superior, a tal da paridade.
O órgão é formado por um número igual de juízes, que vêm da Fazenda Pública, e de juízes que representam os contribuintes. Meio a meio. Essa citação mata a charada. O objetivo da paridade é exatamente esse: criar um ambiente de julgamento equilibrado, imparcial, onde os argumentos dos dois lados da mesa tenham o mesmo peso na hora da decisão final. Entender a estrutura é o primeiro grande passo. Mas a gente sabe que a integridade de um julgamento depende de mais coisa. Além da paridade, existem regras muito estreitas que dizem em quais situações um juiz simplesmente não pode atuar num caso. Fica aí a questão para a gente pensar: quais são exatamente essas situações? É isso que, no fim das contas, define se o sistema é realmente confiável.